chamo Rosa Lúcio Rodrigues Carnaúba. Nasci no dia 30 de novembro de 1937. Sou filha de Gundes Alves Rodrigues de Melo e Maria Lúcio Rodrigues. Nasci aqui em Arapiraca, na rua Lúcio Roberto, número 16. Há uma grande distância entre a vinda de Manuel André para Arapiraca e o trabalho do Esperidião. Porque o Esperidião foi o verdadeiro herói. Porque aqui em Arapiraca, na época, não tinha ninguém que tivesse a competência que ele teve de chegar e trabalhar em prol da emancipação. Porque depois que Arapiraca pertenceu a Limoeiro, chegava aqui para Arapiraca, era cobrando os impostos, era levando, porque naquela época o povo tinha medo de ir no tiro de guerra. Aí botava o povo de Arapiraca, tudo isso. Então aí ele foi vendo isso tudo e criou uma amizade muito grande e sempre trabalhou, porque aqui era tudo parente. Então era tudo sobrinho dele, parente, mas foram muito ruins com ele, sabe? Por isso que o papai dizia que o pai dele sofreu um golpe. Porque ele fazendo tudo por Arapiraca, que quando as autoridades vinham para a casa dele, aí ele, então, ficou desgostoso. Nós éramos 11. Aí era José Lúcio Rodrigues, tinha Maristela Lúcio Rodrigues, Gilberto Lúcio Rodrigues, depois sou eu, Rosa Lúcio Rodrigues, e tem outro irmão chamado Gilberto, ainda é vivo, mora na Selva, é Gilberto Lúcio Rodrigues. Depois tinha Maria Salete Lúcio Rodrigues, aí tem Maria Celeste Lúcio Rodrigues, e a Paulo Lúcio Rodrigues, Jeová Lúcio Rodrigues e Maria de Fátima e o Gilson. Então hoje nós são 6, é. Foi aqui a gente vindo para aqui para brincar debaixo dos cajueiros, brincar no meio da rua jogando bola, de queimada, brincar de chimbra, tudo isso a gente fazia. Não tinha nada, não tinha nem carro na época, assim, como hoje, que hoje ninguém nem pode nem pensar, né? Aí era, assim, brincadeira de criança mesmo. Arapiraca veio crescer do período da Célia Rocha. Quer dizer, os outros que eram parentes e tudo, mas nunca se interessaram em fazer quase nada por Arapiraca. Aí tinham assim, o Esperidião mesmo era um adepto da Aliança Liberal. E tinha outros aqui que não eram. Aí ele na época, meu pai falava que ele ainda era solteiro, então chegou em uma guarnição federal, onde todas as pessoas tinham que botar uma bandeira vermelha na porta. Se não fosse, era preso, que era contra a Aliança Liberal. Aí foi quando tinha pessoas que botaram a bandeira do tamanho da porta, a bandeira vermelha. Já pensou? E veio os carros não sei se era exército ou era o que era para indicar as pessoas. Mas ele, como uma pessoa muito boa, não teve coragem de mostrar nenhum. Quer dizer, eles percorreram, depois foram embora e ninguém aqui foi prejudicado. Só eram membros, né, da Aliança Liberal. Aí daí para cá passou uma fase muito ruim aqui em Arapiraca. E comandada por quem? Por um padre, o padre Epitácio. Porque foi assim mesmo, aí começou, aí era aquela confusão. Tinha
que ele fazia, ele dava todas as coordenadas e viajava, o padre. Agora depois se transformou numa pessoa era uma pessoa muito boa, mas ninguém pisasse nos pés dele, não. Ele era comerciante. Ele foi quem construiu a feira aqui de Arapiraca. E no início, ele ainda pagava as pessoas para vir da feira aqui. Porque antes da feira daqui de Arapiraca, era ali no Canaã, sabe? Aí o povo tinha que se deslocar para lá. Aí como aqui tinha a facilidade de ir para Penedo, aí vinha de Penedo as coisas. Aí vinham as pessoas, botava as bancas, né? Que antigamente era assim. Dava as bancas e dava a feira. Então, aí ele conseguiu. A primeira feira aqui era Arapiraca. Isso antes da emancipação. Aí ele levava, conseguiu que na época que ele foi levando um carregamento de algodão para Maceió. Então, quando ele chegou em Limoeiro, ele soube que o governador estava vindo, Fernando de Lima. Aí foi quando ele mandou para a esposa dele que falasse com os correligionários, que era para poder fazer uma manifestação ao governador. Mas aí ele foi traído. Aí foram dizer ao governador que ele já estava velho, porque parece que ele ia completar 60 anos. Aí disse que não queria mais estar na política e a política ia ficar à mercê deles, que eram todos jovens. E assim foi feito. E foi nisso que ele aí ficou com desgosto e se transferiu para a Igreja Nova. E lá, depois que ele não se deu com o clima, então lá ele foi morar na Lagoa Comprida. Aí foi quando aqui Arapiraca sofreu o baque da perseguição de Limoeiro, das autoridades de Limoeiro. Aí foi quando disseram quem tinha coragem de ir para Maceió para trabalhar em prol da emancipação. Aí foi o meu outro avô, por parte da minha mãe. Aí foi quem levou a carta para ele na Lagoa Comprida. Qual o nome dele? Domingo Lúcio da Silva. Aí levou a carta dizendo que Arapiraca estava precisando dele. Aí ele reuniu os filhos que ainda estavam lá. Aí ele mostrou a carta e aí disse que vinha. Aí veio para aqui e ele daqui foi para Maceió. Ele passou 40 dias em Maceió. Porque naquela época não tinha trem, não tinha ônibus, nem falar. Aí só tinha cavalo. E ele ia a cavalo, quando ia levando carga de algodão, eu creio que deve ter sido a cavalo, né? Aí ele ficou lá, indo todos os dias. Diz que ele já estava conhecido no palácio, quando ele chegava. Aí lá veio o homem dos olhos azuis. Aí ele ficou, que até os parentes dele aqui achavam que era perdido, que ele não ia conseguir. Mas depois de muita conversa com o governador, aí o governador disse a ele, para você adquirir, você tem que falar com o secretário do interior. E que ele achava que se desse a emancipação a Arapiraca, Limoeiro morria. Aí ele se comprometeu, marcou uma audiência com ele. Por isso que eu digo, é muita coragem. De um semi-analfabeto sair do interior e chegar numa capital fazer uma coisa dessa. Quer dizer, falou com ele. Aí, da maneira como ele falou, chamou a atenção do secretário. Aí ele disse assim, eu não vou trabalhar pela emancipação da sua cidade, mas também não vou dar obstáculo. Pronto, aí foi o que ele queria. Aí foi quando ele saindo, encontrou com o deputado Eudelo Alto. Aí foi quem ficou para botar o processo.
Aí daí saiu a emancipação. E ele ter essa visão e ter essa coragem, né? Eu tinha uma prima que ela me disse o seguinte, olha, você sabe, porque a emancipação não foi no dia 30 de outubro, não. Foi 24 de maio. Mas naquela época, quem designava era o governo, né? Aí o governador perguntou a ele qual era o dia que ele queria botar a emancipação. Ela disse que dia 30 de outubro era aniversário do pai dela. Quer dizer, o pai, filho do Esperidião, que ele era jornalista e como todos os trabalhos que ele queria, ele orientava, então ele quis homenagear o filho. Aí por isso ele botou 30 de outubro. No dia 24 de maio, aí foram organizar, que nem tinha local, nem tinha, aí foram comprar os móveis, mas isso aí ninguém tem mais nada não. Ninguém sabe onde entrou tudo isso, né? Para fazer a prefeitura, que é hoje, ainda está a Câmara, ali foi o terreno que o Esperidião deu para a construção da prefeitura. Que ali a Avenida Rio Branco era quase tudo dele e da família dele, porque Arapiraca foi dividida, né? Arapiraca não era terreno devoluto. Arapiraca é uma propriedade comprada, pai do Esperidião, que as mães eram irmãs, e o sogro do Manuel André, Amaro da Silva Valente, que era um português que veio da Cavaleiro de Macedo, de Portugal, que fica ao norte de Portugal. Então aí ele veio, disse que ele ficou numa propriedade, comprou uma propriedade no sítio Varela, que é Anadias. Aí lá ele não gostou, porque disse que o terreno era pantanoso. Aí ele foi para Cacimbinhas e lá casou-se. Aí daí tiveram acho, quase 20 filhos. Aí o Manuel André eram tudo chamado Riacho do Mel, perto de Cacimbinhas. Eles ali viviam tudo junto. Porque ele é Manuel André de Anadias. Então acho que devia vir pela trilha, né? Naquela época não tinha carro. Aí quando ele passou aqui, na Serra da Mangabeira, morava um tio dele, sabe? Aí disse a ele que tinha essa terra, que na época chamava de Cangandu. Aí estava para vender, porque esse Amaro da Silva Valente, ele pretendia deixar terreno para os filhos. Aí lá ele falou e ele foi quem veio, e o terreno disso aqui foi registrado em Penedo. Não é coisa que diga assim, porque de primeiro vinha as terras devolutas, né? Que ia para a Bahia, e da Bahia vinham assim à vontade. Mas a Arapiraca não foi. Tinha um cidadão em Cacimbinhas, que chamava Mestre Branco, foi vereador. Enquanto ele foi vivo, ele dava qualquer coisa que a pessoa procurasse. Mas aí não procuraram e depois não sabiam mais as origens. Aí a gente tem que... vai pelo que aparece agora. Até a biografia do Esperidião, quem fez fui eu, pelo que o papai dizia e pela alguma coisa que você ouvia falar. Mas não se tinha assim para dizer, é certeza, é assim, aí a gente não tem. Aí a gente fica naquela dúvida, será que foi ou não foi? Quem disse que registrou, ninguém encontra mais. Que eu até fui, para fazer a biografia dele, eu fui falar com ela, a Célia, essa que ela fazia, primeiro era uma outra prima dela, que morreu até num acidente em Maceió, sabe? E aí, quando ela disse que ela tinha passado para ela. Aí quando eu cheguei lá, eles passaram para o Nelson Rodrigues, que era também um que prometeu fazer um livro sobre Arapiraca e morreu e não fez. Que era neto também do Esperidião, sabe? Aí não tinha, ninguém tinha nada. Manuel André. Sim. Aí foi para Cacimbinhas, né? Em Cacimbinhas ele casou-se e formou a família lá. Quer dizer, de lá aí houve, segundo contam, houve
acho que tudo sem ter o que fazer. Tudo agricultor, né? Aí um cunhado dele, porque disse que lá faziam muita cacimba. E cacimbinha, acho que é por isso que meu nome, Cacimbinhas. Aí um cunhado dele chegou, prometeu, se ele cavasse uma cacimba, e botasse 20 pá de terra sem parar, ele ganhava um garrote. Aí disse que ele chegou, você a mostrar, em vez de estar 20, botou 30. Aí disse que o cunhado disse, você perdeu. Perdeu porque você era para botar 20. Você botou 30, perdeu. Aí houve uma confusão, disse que houve um atrito. Aí o sogro, aí botou ele para correr, foi por isso que ele veio para Arapiraca. Foi ele, Manuel André. Porque ele tinha muita árvore. Ele tinha muito, quando ele chegava, que ele veio para a Serra da Mangabeiras e descia para o centro. Eu tinha muitos pés de Arapiraca. Aí que ele dizia assim, eu vou para minhas Arapiracas. Veio com 3 filhos e a esposa. Aí ele fez a casa dele, a Praça Manuel André mesmo. A Praça Manuel André. É, não tem a igreja, né? Sim, sim. Então era um terreno e era a casa dele, do Manuel André. Então daí ele lá, a esposa dele depois morreu de cólera, né? E da sepultura depois ele fez uma igreja, a igrejinha. Porque eu conheci a filha dele, do Manuel André, que era minha bisavó, tá entendendo? Quando o padre Epitácio falou em tirar Nossa Senhora do Bom Conselho da igreja, que ela chegou, ela lúcida, sabe? Que ela morreu com 94 anos. Mas ela lúcida, ela dizia bem assim, se o padre não quiser, a igreja, a santa que meu pai botou, manda para minha casa. O nome dela era Umbelina Rosa da Silva. Que meus bisavós eram irmãos. Tanto a mãe do meu avô, como a mãe da minha avó. Eles eram irmãos, filho do Manuel André. Essa da minha mãe era mais nova. Meu pai era músico, meu irmão também. Tocaram na igreja, lá na frente da igreja, quando a igreja fez 100 anos, e nunca ninguém ouviu falar que Nossa Senhora do Bom Conselho tinha ido lá e tinha vindo para cá. Que na época tinha banda de música, a banda de música foi tocar até na frente da igreja. Foi a festa de 100 anos lá de Bom Conselho. O Esperidião deu muitos terrenos ali na Avenida Rio Branco. Até onde tem, eu não sei se ainda é o Bradesco, tem ali. Ali foi um terreno que ele deu ao Manelião, que era ainda parente, tá entendendo? Para ele fazer um curral e botar os cavalos presos ali dentro. Quer dizer, ele deu muito, deixou a família sem nada. Agora, que naquela época a política era mais de um subir e tirar o outro do poder, sabe? Era isso, naquela época. Era tirar do poder e para se destacar. Tudo de Limoeiro que não era bom, era jogado aqui para o município de Arapiraca. Era quase como uma Inconfidência Mineira, sendo de proporção quase nada, né? Em relação àquilo. Então aí ele se destacava como chefe político, tudo parente, quer dizer, eram tudo parentes, era sobrinho, era irmão, tudo eram parentes assim. Esperidão mesmo casou-se 3 vezes. Agora ele só teve filho dos 2 casamentos primeiro. Ao total parece que dava 15 a 16 filhos. O Esperidião, o pai, ele casou-se com 17 anos, com a prima. Quer dizer, aí daí surgiu a família, depois ele casou-se pela 2ª vez. Meu pai é filho do segundo casamento. E agora a 3ª já estava velho demais, não teve mais não. Todos os 2. Aí ela só viverem juntos. A papai dizia que eles ficaram tudo sem saber o que fazer. Aí um dizia, eu não vou. Aí foi quando surgiu. Não sei quem foi. Entre eles, tudo sobrinho, viu? Aí entre eles disseram bem, só tem uma pessoa que pode adquirir
a emancipação de Arapiraca. É o Esperidião Rodrigues. Aí foi quando foram para a Lagoa Comprida convidá-lo e ele veio. Mas aí já estava quase sem nada, porque toda a vida ele teve vontade de ver Arapiraca crescer. O governador passou um telegrama muito bonito. Aí para o Esperidião, disse que ele estava sentado. Quando ele recebeu o telegrama, aí as lágrimas caíram dos olhos. É muito bonito o telegrama. Tem até na Casa da Cultura ele escrito. Papai falava muito e revoltado muitas vezes porque não tinha conhecimento. Antigamente, eu vou lhe dizer, não se tratava de nada aqui em Arapiraca. Então teve um neto do Manuel André, que foi secretário da prefeitura, que foi o Miguel Valeriano. Então ele começou, sabe, a jogar Manuel André, Manuel André, Manuel André. Aí o povo quiseram resumir tudo quanto acontecia a Manuel André. Com o governo da Célia Rocha, ela deu mais um impulso sobre o Esperidião. Era tanto que a Celeste, minha irmã, era secretária do Colégio Bom Conselho, então todo ano ela tinha que botar um pilotão com a faixa falando no Esperidião, porque se não saísse, o papai morria do coração. O Valdemar, ele favoreceu muito o Padre Epitácio, porque não é verdade que as pessoas que chegavam antigamente aqui em Arapiraca, como ele diz, a primeira casa que ia era na casa do Padre Epitácio. Não era isso. Na época, em épocas atrás não era assim. Não chegava quase ninguém, que era tudo só vivendo em prol do município. Então, assim, quer dizer, ele quis dizer que o Padre Epitácio era a figura principal. Não, ele era um padre, como todo mundo sabe, que tem padre, delegado e juiz, tem privilégio em qualquer cidade que more. Bastante ter conhecimento. Era juiz, e aqui o juiz era pessoa de uma família, como tinha muito ali, que ainda é família do doutor Judá, que ele era, acho que era juiz dessa parte por aqui tudo. O povo ia para lá para resolver. Como os reis precisavam do Papa, né? Aí iam para lá para resolver essas coisas. A escritura aqui foi feita em Penedo. Até quem assinou a escritura foi o capitão Moisés. Quem primeiro escreveu sobre Arapiraca, mas ele já morreu, foi o professor Zé Maria. Quer dizer, o Zé Maria fez dizendo que Arapiraca tinha vindo, era de um pé de planta que tinha uns periquitos cantando, uma coisa, quer dizer. Aí ele fez só o Zé de Alencar, né? Saiu formando um historiado sobre Arapiraca. O Zezito ia muito conversar com o papai, sabe? Aí ele ficou virado quando tiraram a feira do centro da cidade, o Zezito. Aí veio para me dizer, olha Rosinha, se teu pai fosse vivo, ele ia botar uma bronca medonha, porque ele conhecia o estímulo, a maneira do papai falar, ele era muito apaixonado. Porque naquela época era fiscal, não era como hoje, secretaria. O serviço era mais bem feito, organizado, ele era fiscal geral. Aí quando chegou uma parte daqui de política ferro e fogo, aí ele vem do compadre dele, que era meu padrinho, aí ele abandonou o cargo de fiscal. Aí depois, com o passar dos anos, aí foi que ele voltou a ser fiscal, mas ele fazia parte do fórum da judicial, ele era partidor do fórum, então ele se aposentou pelo Estado, papai, não se aposentou pela prefeitura.
Mamãe era de prendas domésticas, era só criar os filhos. Aí estudei no Instituto São Luís, depois fui para o Colégio Bom Conselho, depois fiz a faculdade aqui e depois fui para Maceió e no SESMAC eu fiz a plena. Eu fui da época quando o Colégio Bom Conselho, que ele primeiro funcionou no Adriano Jorge, né? Depois veio para ali, para a Câmara. Ali foi onde eu estudei. Ali depois a gente foi transferido para o prédio. O moço, quando veio para aqui, ainda veio solteiro. Era noivo. E nessa época não tinha nem ônibus, ele veio de trem, sabe? A gente foi tudo para a estação esperá-lo. Com os professores. Daí assumiu até hoje. O Lampião. Ele nunca entrou na cidade não, de Arapiraca. O povo disse que ele tinha um tio, que era o tio do Claudio Novo, que fazia parte do bando, segundo o povo conta, né? Que ninguém viu. Aí que ele nunca entrou. Ameaçava, ele entrou, foi por aqui, Craíbas, sabe? Aí teve em Craíbas, que o seu Lino de Paula Magalhães, ele encontrou com ele, aí seu Lino chegou a dizer assim, dê licença, eu ir ali no banheiro. Aí ele conseguiu isso. Aí aqui, ó, ele veio, correu e até hoje o Lampião não pegou ele. Deusvaldo Corrêa de França. O pai dele tinha 2 mulheres, sabe? Então ele vivia com brinquedos que botam ele em festa. Aí ele tinha, era uma Honda e não sei o que ele tinha. E era em cima dos carros de boi, né? Aí disse que ele tinha vindo para uma festa aqui, para coisa. Quando foi voltando, ela ia na frente do carro e ele lá atrás, viu? Aí, quando ele perguntou a ela o que é que ela era dele, ela disse que era esposa. E aí ele não disse, né? Porque ele tinha medo. Depois você sabe o que foi que o Lampião fez? Ele arrancou as unhas dele, tudinho com um punhal. Que ele disse que vieram buscá-la numa rede, que ele não podia nem caminhar, dos pés e das mãos. Você já pensou? É horrível. Eu trabalhava aqui, sabe? Eu fiz o concurso para o município. Eu ainda fazia o terceiro pedagógico, porque houve permissão, né? Quem fazia terceiro pedagógico podia se inscrever. Aí fui aprovada no concurso. Aí assumi, trabalhava aqui. Aí depois surgiu o concurso do Estado. E que podia fazer inscrição, que eu podia ocupar. Aí fiz o concurso do Estado, aí passei. Aí eu trabalhava aqui, primeiro fui nomeada para Lagoa da Canoa. Porque primeiro veio as nomeações de quem quer. Aí eu perguntei, digo, eu posso aguardar para quando sair definitivo? Aí eu não quis ficar provisório não, sabe? Aí quando saiu definitivo, então as vagas da frente já tinha tudo preenchida, aí só me restou Lagoa da Canoa, o Limoeiro de Anadia. Aí eu, como tinha morado na Lagoa da Canoa, eu preferi a Lagoa da Canoa porque eu já sabia a estrada já, né? Aí fui para lá, passei um bocado de tempo lá, uns 3 anos. Aí foi quando eu trabalhava lá e vinha de noite, que eu trabalhava aqui no Hugo Lima à noite, né? Todos os dias eu ia. Sem ter transporte, a gente ia para a pista, atrás de uma carona. Até casa de bêbado a gente veio uma vez. Agora Deus que não vinha uma só, eram 3 aqui de Arapiraca, a gente vinha. Sabe? Até que eu consegui a transferência para aqui, para Arapiraca. E lá até eu ensinava lá na Lagoa do Canoa, era a 4ª série. Era 3ª e 4ª série junto. Uma sala que você vê como era. Aí daí eu vim para aqui, quer dizer, eu consegui
ser transferida para aqui. E daqui eu fui para Maceió. Foi, me aposentei lá mesmo. É o Roberto, esse daí que vocês conversaram com ele. E tem Lídia Maria, tem Ivana Márcia e Ilka. Essa última, ela trabalha como nutricionista do hospital. As duas são professoras. Quer dizer, uma é professora de inglês lá no CEPA, e a outra, que é a mais velha, ela é formada em psicologia, mas atua na escola. E o Roberto? O Roberto, ultimamente, ele está só cuidando de mim. 1960. Pedro Mardini, Carnaúba, Cioli. Isso é nas festinhas que tinha aqui. Me casei em 60. Me casei no dia das bodas de ouro do meu avô. Eu tenho uma tia que é a freira, então o meu avô morava ali na esquina que vai para Domingos Rodrigues, aquela rua Domingos Rodrigues, a casa ali era do meu avô. Pois ela fez, essa freira, ela contava lá, fez a gente ir de pé até a igreja. Foi. Aí tinha o meu avô bodas de ouro, eu casamento e 5 netos fazendo a primeira comunhão. E a mãe do Carlinho era uma delas. Pai da minha mãe, Domingo Lúcio da Silva. Ele era funcionário daquela companhia agromercantil Pedro Carnaúba, que era do avô dele. Aí depois foi plantar fumo. A gente tinha uma fazenda na Lagoa da Canoa. Mas eu, na época, não tinha noção da vida não, sabe? Eu podia ter me equilibrado melhor se eu tivesse, acho que, juízo. Porque toda quinta-feira, olha, era assim, toda quinta-feira eu vinha para aqui, para Arapiraca, para a casa do meu pai. Quando era na segunda-feira eu voltava para a Lagoa da Canoa. Aí passava 3 dias lá, 3 dias cá. Eu ia com o menino, com tudo, eu fui de tanta carro. Uma vez eu fui num carro velho, que eu, na meio da subida ali, eu pensei que tinha rasgado a perna, que não tinha o trinco. Aí passou, pense na dor que eu senti. Primeiro ficou só aquele vergalhão roxo na minha perna. Eu digo, vixe Maria, depois que a gente faz muito, é que vê. Se eu fosse mais equilibrada, eu terminei acabando com tudo que tinha. Quer dizer, tinha propriedade, tinha carro, tinha gado, tudo isso a gente tinha. Aí vim para cá, para Arapiraca. Aí que faz? Ele aí vende tudo e bota um bar. E nesse bar vai para lá e vem para cá, que ele também não ligava muito, terminou tirando a calça pela cabeça. Fui para Maceió, aí ele passou a ser funcionário público, que era do Instituto Brasileiro. Foi uma criação da época do Suruagi. Eu nunca quis ser professora, sabe? Eu fui por as circunstâncias que não tinha outra coisa. Então eu pensava muito em trabalhar atrás de um biru, sabe? Ter uma função assim, mas aí eu fiz vários concursos depois de casada, que não obtive isso. Eu deixei de fazer um concurso, eu tinha 18 anos, quando veio o Banco do Nordeste para aqui. Eu sabia o programa todinho, com vírgulas e tudo que você me perguntava. E conheci a turma que veio fazer, porque para a comunicação, eu sou meio parecido com o Roberto, viu? Fica assim, aí eu fui me inscrever lá onde o banco funcionou, que era na Rua do Comércio, nos armazéns do Valdomiro. Aí lá conheci todo mundo e fiquei assim, aí eu fui com uma colega, uma irmã do meu lado, aí foi, ficou certo, e na hora eu ia chamá-la e a gente ia junto. Aí eu cheguei na casa dela, que estava assim, a mãe dela disse, ela já foi. Eu cheguei ali na Praça Marques, olhei assim, não vou mais não. Aí não fui. De noite eu levei um carão da turma do banco.
esperaram por mim meia hora. Eu não é a pessoa quando não tem de ter, não é? E não foi com medo de nada, não. Foi porque eu digo, não vou não. Aí não fiz. Aí depois eu fiz outro concurso, que foi do INSS. Passei, minha nota foi boa. Aí ia ser chamado no final do ano. Aí eu pedi transferência para Maceió, não me lembrei, de jeito nenhum, para deixar meu endereço. Porque o chefe lá tinha dito, olha, daqui pro final do ano você vai. Chamada e era regime de 40 horas. Quer dizer, eu tinha que deixar, de qualquer forma. Mas aí depois de muito tempo foi que eu fui me lembrar. Aí daí, resumo, fui fazer pedagógico, porque quando eu fiz o segundo ano de comércio. Na época só tinha isso aqui. Aí antes de terminar as provas, eu deixei para me casar. Aí os professores chegaram, Rosinha, vai terminar e a gente facilita para você fechar o ano. Desculpa a minha ignorância, eu cheguei eu não quero mais não, que eu agora vou me casar, não quero mais não. Tinha precisado de dizer uma coisa dessa. Quer dizer, aí não fui. A sorte é que ainda aproveitei o primeiro ano e entrei no pedagógico no segundo ano. Aí daí foi quando eu fiz os concursos. Hoje eu fui professora, 30 e tantos anos. Era mais só dança mesmo, ou então cinema. Era só essas duas diversões que tinha. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, o último carnaval que eu brinquei foi na Máscara Negra. Eita, foi tão bom que eu vou dizer uma coisa. Tinha o Zé Edson, que é a esposa dele é dona daquela escola, a Cleonice. Tem o Daniel, que era ali, ele tinha uma loja, depois da esquina da Avenida Rio Branco. Depois da casa do Zé Mota, era a casa dele. De lá de casa saiu um bloco, da minha casa. Era a bandinha do Dedé. Esse cidadão, ele casou-se no mesmo dia que meu pai se casou. Fugiram, todos os dois. Ele e meu pai casaram fugidos. Foram para ali perto de Taquarana e lá se casaram. Aí eram todos juntos. Tinha o Heraldo, chamado Heraldo Genu, mas tudo isso, no final, tudo parente. Aí eles começaram os quatro. Quando na época que foi lançado a linha Saco, aí eles fizeram a fantasia, vestido num saco. Aí no clube todo mundo era conhecido de todo mundo, aí era muito bom. Sim, aí daí surgiu os quatro, era o Pedro, o Heraldo, o Dedé e tinha o Marculino. Aí daí surgiu a bandinha, o seu Lourenço depois foi fazer parte, sabe, Lourenço de Almeida, que ia com o pífano dele. E tinha o Bereguedé, que era nas zabumbas. Aí depois terminou ficando muita gente, sabe? Tinha as meninas, as parentais, tudo que saía, tudo. Que teve até um concurso, sabe? Não agora, na época. Ele foi muito bom. O carnaval era muito bom, né? Tinha carro alegórico e tudo. Aí a bandinha do Dedé, ela saiu os 3 dias. Saía de lá de casa e voltava para casa. Aí quando voltavam, eu estava com melancia cortada. Eles chuparam para depois ir para casa. Eu tenho medo de ficar em cima de uma cama, dependendo dos outros, que eu acho que isso não é vantagem não. Sabe? Mas o resto não. Mas o resto eu não tenho não. A neta a mais velha é a Garina Vasconcelos. A outra é Mariana. Tem um rapaz que é Gustavo. A Juliana, Gabriela, Daniel, Tatiana. Bisneto é Marina, Gustavo, Luiz Gustavo e Isabela. E graças a Deus a gente tem uma família muito unida. Onde
tá um, chega os outros todos, não tem esse negócio de distinção nem nada, sabe? Nós somos uma família unida, que chega a muita gente, muitas pessoas ficarem com inveja de ver a nosso relacionamento. Porque não tem esse negócio de briga, arenga, nem nada, não. A gente se une em tudo que a gente quer fazer.